Olá pessoal, você já parou para pensar, depois de assistir aquele filme sobre aquele serial killer, já surgiu aquela discussão quando seu amigo vem e fala: Muito legal esse filme sobre esse psicopata. Peraí, esse filme é sobre um sociopata. e aí, qual a diferença? Existe mesmo um diagnóstico para sociopatia, psicopatia? São a mesma coisa? São coisas diferentes? É isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu sou Felipe Marciano, sou psicólogo. Se você já não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e comenta aí. Você vê diferença entre as duas coisas ou para você são farinha do mesmo saco? E se eu disser para você que não existe o diagnóstico certo de psicopatia ou sociopatia nos manuais médicos? Na verdade, esses são termos usados pela literatura. Os especialistas, psicólogos, psiquiatras, utilizam desses termos diferenciando os dois, porque eles não seriam, de fato, a mesma coisa. Mas pelos manuais médicos, eles são sim a mesma coisa. Eles são chamados de transtorno de personalidade antissocial e é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e com os direitos alheios. A pessoa com transtorno de personalidade antissocial vai atrás do que quer sem levar em consideração as consequências para si mesma ou para os outros e sem ter nenhum sentimento de remorso ou culpa. O médico diagnostica o transtorno de personalidade antissocial tomando por base os sintomas, incluindo o descaso com as consequências e com os direitos alheios, e agir de maneira fraudulenta e ou manipuladora para conseguir o que quer. Agora eu vou trazer para vocês 6 pontos que a gente vai falar um pouco dessa diferenciação, porque por mais que não exista oficialmente uma divisão entre sociopata e psicopata nos manuais médicos, na literatura existe densa discussão que são duas coisas totalmente diferentes. Vamos lá. A primeira característica que a gente pode citar é sobre a origem e o desenvolvimento. Para a psicopatia, ela pode ser uma predisposição genética e fatores ambientais, né? A sociedade, traumas, mas ela é intrinsecamente genética, ela vem, né? O cérebro ele já tem essa modificação vinda do nascimento, enquanto o sociopata não. O sociopata sempre é associado a fatores ambientais, então como foi a sua criação numa família, quais traumas essa pessoa passou na sua infância ou no decorrer da vida, podem levar a ter comportamentos sociopatas. O segundo ponto é o comportamento antissocial, e aí é interessante a gente frisar a diferença de um comportamento antissocial para asocial, porque normalmente a gente fala, né? Eu sou tão antissocial, né? E a gente nem sabe que está usando a palavra da forma incorreta, né? Porque quem tem um comportamento antissocial normalmente está em confronto com as regras, são pessoas que não se dão bem com outras pessoas, então elas ocasionam problemas, elas não lidam bem com a sociabilização, então elas vão tentar manipular aquilo para que seja o bel prazer dela e que faça ela se sentir bem, diferente de um comportamento associal, que é de uma pessoa mais retraída, que não gosta tanto de se comunicar, de se socializar. Isso seria um comportamento associal. Para o psicopata, esse comportamento antissocial ele vem desde a infância, como crueldade com animais, o comportamento violento, né? Sempre existe aquele fato, né? Se há uma criança que ela machuca animais, que ela mata animais com requintes de crueldade, pode ser que seja uma característica de psicopatia. E o sociopata ele já manifesta em momentos mais tardios da vida, né? E é frequentemente desencadeado por eventos traumáticos. Empatia. O psicopata mostra uma falta de empatia e remorso, incapaz de entender as emoções dos outros. Então, o psicopata ele tem mesmo aquela coisa que normalmente é o que a gente mais vê as pessoas falando, né? O psicopata não tem emoções. Não é bem assim. Ele não tem uma empatia saudável, né? Ele não consegue sentir empatia como nós sentimos. Então, normalmente, ele não
tem esse sentimento de se colocar no lugar do outro ou de se relacionar com o outro ao ponto de se preocupar com o que o outro está sentindo, como o outro está sentindo. Já o sociopata ele pode ter a dificuldade de formar conexões emocionais, mas pode exibir remorso ou culpa em determinadas situações. Então, enquanto o psicopata é uma empatia quase inexistente, e muitos vão dizer que totalmente inexistente, o sociopata não, ele tem essa empatia, mas é uma empatia disfuncional, né? Ela não funciona da forma que ela deveria funcionar. Relacionamentos. O psicopata ele tem a tendência, né, a manipular os outros para alcançar os seus objetivos sem considerar as consequências. Então ele não vai ligar muito se aquela pessoa vai se magoar, se aquela pessoa vai ficar mal na fita, se ele vai ter que pisar em algumas pessoas para tecer a teia de relacionamentos dele. Ele está preocupado piamente em manipular e que tudo seja de acordo com aquilo que ele está querendo, né? Já o sociopata, ele tem dificuldade de manter relacionamentos estáveis, frequentemente envolvendo em conflitos interpessoais. Então, o sociopata ele não tem essa, que a gente pode até chamar de uma maturidade emocional que o psicopata ele apresenta, né? O sociopata ele tem essa dificuldade de se relacionar, de ser uma pessoa mais impulsiva nas questões emocionais. Então, se aquilo irrita ela, ela vai transparecer, não vai gostar da pessoa, ela vai ser grossa com a pessoa, vai ser problemática. Estabilidade emocional. O psicopata pode apresentar um comportamento superficialmente encantador e uma habilidade de esconder suas verdadeiras intenções. Então vem de novo aquela veia manipuladora e teatral, né, que a gente chama, de que ele consegue, né, emular as emoções, emular situações emocionais. Então ele consegue observar como seria uma situação e começa a simular como se ele estivesse sentindo, né? E aí por isso que a psicopatia ela é tão ligada a essa dissimulação, né? Ele é muito dissimulado e simula muitas situações que não são condizentes com o que ele está sentindo. O sociopata, por sua vez, ele pode exibir impulsividade, instabilidade emocional, com dificuldade em controlar comportamentos agressivos. Então, se aquele irrita o sociopata, ele vai se irritar, ele vai ficar chateado, ele vai conseguir ser levado pela emoção e não vai conseguir ter essa teatralidade que o psicopata tem de emular as emoções, né? Ele vai transparecer as emoções que ele vai estar sentindo, que aquilo vai chateá-lo, aquilo vai desestabilizá-lo mais facilmente. Planejamento. O psicopata costuma ser calculista, né? Planejador em suas ações, agindo de forma deliberada e com autodisciplina. O sociopata ele tende a ser mais impulsivo e agir de forma mais imprevisível, muitas vezes respondendo a estímulos emocionais. Essas são as principais diferenças, né? Essa última diferença, a diferença de planejamento é bem interessante, né? Porque cai um pouco até na ideia do senso comum de que o psicopata ele toma as decisões bem pensadas e o sociopata ele não seria tão meticuloso quanto um psicopata. Mas lembrando, um psicopata, para ele ter um comportamento muito bem planejado, ele precisa passar por toda uma experiência de vida e aí ele vai aprendendo e entendendo como ser mais manipulador, como planejar mais as situações, como conseguir agir com autodisciplina, tá bom? Não é uma coisa que nasce com eles aprendem também, tá bom? Mas o sociopata ele já não tem essa característica, ele age mais de forma imprevisível, impulsiva, ele não pensa naquilo que ele vai fazer, ele vai lá e faz. Então a gente pode ver essa diferença maior, né, de alguém mais meticuloso para alguém mais impulsivo. Então, pessoal, essas são as principais diferenças que os especialistas trazem acerca dos sociopatas e dos psicopatas. Na descrição vai estar aí todas as referências bibliográficas, se você quiser dar uma lida, né? Algumas vão estar em inglês, outras vão estar em português. Mas se tiver em inglês, você joga lá no Google Tradutor e dá para ter uma ideia do que eles estão escrevendo, e ler é sempre bom, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E não deixe de conferir os outros vídeos, tá bom? Que eu tô trazendo um conteúdo legal sobre psicologia com linguagem simples. E aí vai me dizer que você agora não vai saber explicar a diferença de um psicopata para um sociopata? E aí, deixa aí nos comentários personagens da cultura pop que você classificaria como psicopata ou como sociopata, levando em consideração esse vídeo, tá ok? Eu agradeço mais uma vez e até mais!